Tá, Você tá no computador? tô. Você tá vendo esses 3 pontinhos ali do lado do telefone vermelho no Google Meet ali, parte de baixo? Aham, Clica neles, clique em alterar layout e depois clique em destaque. pronto. Você também pode passar o mouse ali onde está escrito você. Vai ter 2 setinhas ali, clica nelas para minimizar. Uhum. Isso. Agora dá para enxergar melhor. Depois eu vou te mandar esse livro. Bem, vamos falar um pouco então sobre o basiquinho de potências, para eu poder identificar o que você está com dificuldade e tal. Talvez você esteja com dificuldades em coisas anteriores a isso, né? Aham, Beleza. Então a ideia de potência, na verdade, é bem simples. É a ideia de você fazer a multiplicação atrás de multiplicação. Fazer multiplicações em seguida. Por exemplo, essas bactérias se proliferando aqui, a gente diz que elas dobram a cada geração aqui, ou a cada determinada quantidade de tempo. Dobra mesmo, né? Porque eu começo com uma, depois vai para 2, depois 4, depois 8, 16, 32, 64, 128, 256, ou seja, vai dobrando. E uhum. em vez de a gente ficar multiplicando muitas e muitas vezes, como eu estava falando agora para você, a gente pode simplesmente elevar o 2 a algum número, para indicar, no caso, a geração da multiplicação das bactérias. Quando nós estamos na terceira geração, 2 elevado a 3 vai nos indicar que a gente tem 8 bactérias. E assim vai, a lógica é bem óbvia, né? A gente está multiplicando sempre o mesmo número, certo? Certo. Claro que elevar, né, é um negócio que faz os números crescerem bastante. Por isso que a gente fala às vezes assim, sei lá, esse negócio cresceu exponencialmente. Porque exponenciais tratam, né, dos x's na parte de cima, ou seja, dessas elevações, né? Por exemplo, a bactéria aqui na 72ª geração já está na casa dos trocento trilhão aqui, né? Não sei qual número é esse, não deve ter nome isso. Entendeu? Então a ideia Uhum. é essa, beleza? Então tem a ver com multiplicações seguidas. Claro que a gente já vê isso desde pequeno, né? Mas tem algumas coisas que você tem que decorar, né? Que são as regrinhas de potência. Tem algumas regras aí que você tem que decorar. Eu não quero incomodar o teu tio, né? Mas é que teria vários arquivos que eu te mandaria durante a aula, tipo essas tabelinhas de regras. Aham, mas pode mandar, não tem problema não. Mas daí ele te manda? Aham. Então tá bom. Se não estiver incomodando ele, beleza. Eu vou mandar aqui essas regrinhas. Aham. O que que fala essas regrinhas? São algumas regrinhas meio básicas aqui sobre as contas com potências, né? A primeira, aquela que confunde todo mundo, que não faz sentido nenhum na cabeça das crianças. A elevado a zero igual a 1, né? Por que que o número elevado a zero é 1? Bem, tem um motivo, mas eu não vou falar agora. Mas tem um motivo. Por hora, né? Lembre-se que qualquer coisa elevada a zero dá 1. Seja um número, seja uma letra, vai dar 1. Qualquer coisa elevada a 1 é ela mesma. Então, uma letra elevada a 1 é ela mesma. Se fosse um número, seria ele mesmo. Por exemplo, tua idade, que deve ser uns 16 anos, 16 elevado a 1 é Aham. 16. Sacou? Então, qualquer número, no ano que a gente está, 2022. Só que a gente não fala esse elevado a 1. Sacou? Porque é uma perda de tempo. Mas, eventualmente, quando a gente está falando de contas de potência, é importante. É importante saber que tem um ali, né? Quando a gente não está vendo. Aqui, por exemplo, Uhum. tem um em cima desse A, mas a gente não está vendo. Beleza? Então tá. Quando nós temos, então, uma coisa elevada a n, sendo n um número, isso é o que a gente entende por potência, né? Na prática, esse n, que está ali em cima do a, né? Ele nada mais é que a indicação de quantas vezes você repete a multiplicação do número de baixo, entendeu? Aham. Ou seja, se a gente tem o a elevado a 3, significa que vai ser a vezes a vezes a. O 3 ele não aparece explicitamente. Ele não aparece explicitamente. Ele só aparece como uma repetição. Beleza? Uhum. Perfeito. Então, vamos lá. Ah, sim, essa aqui é uma regra muito louca, né? Com esse menos n ali em cima, né? O que significa esse menos n ali em cima? Essa regra está dizendo mais ou menos o seguinte: se você tiver uma coisa elevada a um número negativo, você pode reescrever isso como uma fração. Olha só, parece que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas tem. Beleza? Então, se você tiver um expoente negativo, você pode escrever como uma fração. Beleza, um monte de coisa genérica, agora vamos ver na prática.
Menos parênteses menos 2 parênteses elevado a 3. Note que tudo que está embaixo do 3 repete-se, não é mesmo? Aham. E é assim que tem que ser. Tudo que está embaixo do teu númerozinho do expoente vai repetir. Beleza. Seja parênteses, seja letras, independente do que for. Então repare também que a nossa resposta ficou negativa, né? Menos 2 ao cubo é menos 8, mas menos 2 à quarta potência é positivo. Tem um negócio que quando acho que o expoente é ímpar, alguma coisa assim, é negativo e quando é par é positivo? Tem isso? Exatamente isso. É? Ah, tá. É isso que nós estamos vendo. O 3 é ímpar, ficou negativo. 4 é Ah, par, ficou positivo. Claro, né, o fato dos números tem que ser negativo aqui dentro do parênteses, beleza. aham. Quando nós temos uma fraçãozinha, né, você pode fazer as 3 fraçõezinhas multiplicadas. Daí você tem que saber fazer multiplicação de fração. Fazer multiplicação de fração é meio que de boa para ti? Você acha de boa? Aham. É só multiplicar, tipo, aí o 5 vezes 5 vezes 5, aí o 2 vezes 2 vezes 2? Ou não? Exato, É? Ah, tá. exato, beleza. Ó, um 8 elevado a 1 é o próprio 8, 7 elevado a 0 é 1, qualquer número elevado a 0 é 1. Tá aí, beleza, vai ter um monte de papo nada a ver aqui. Agora, o que importa é essa aqui eu acho muito legal, né? Porque você tem 7 terços elevado a menos 2, não é mesmo? Uhum. Muito bem. Note que a resposta, né, depois de um monte de churusbangos aqui, vai ficar 9 sobre 49, certo? Certo. Bem, o 9 é 3 ao quadrado e o 7 quer dizer, o 49 é 7 ao quadrado, né? Então, o que acontece na prática aqui, quando você tem uma fração elevada a um valor negativo, é que essa fração vai ficar invertida e cada um dos seus termos vai ficar elevado ao número que está ali. Então, nós primeiro invertemos, né? Tipo, fica 3 sétimos e cada um dos termos ao quadrado. 3 ao quadrado, 7 ao quadrado. Belezinha? Aham. É isso aí. Então, parece de boa, né? Parece Sim, estar sim. bem de boa. Essa parte, assim, mais básica, até que é de boa. Só que chega Ah, nos exemplos mais complicados, aí pois é, fica por mais isso que complicado. eu havia pedido pra você, tipo, eu falei pro seu tio, hein? Eu falei pra Aham. ele pedir pra você enviar questões que tentou fazer e não conseguiu, porque daí eu vou direto ao ponto. Senão tem que ficar tipo médico. Tá doendo aqui? Tá doendo aqui? Entende o que eu quero dizer? A Aham. questão é essa, beleza. Se o diagnóstico já tivesse feito, teria sido mais rápido. De toda forma, aquelas são as regras iniciais. Aqui tem umas regras de operação, que é quando multiplica, divide, eleva, beleza? A gente Uhum. costuma falar assim na escola. Na multiplicação, bases iguais somam seus expoentes. Base igual, soma expoente. Base igual, soma expoente. Todo professor adora repetir isso 1000 vezes por aula. E é o que está acontecendo aqui, tá vendo? Aham. As bases são iguais, somam os expoentes. Na divisão, bases iguais subtrai o de baixo. Ou no caso, o do lado. Né? Aquele que está dividindo. Por isso que está menos N aqui, tá vendo? Uhum. Conhecia essas regras? Assim, eu conheço, mas não lembro, não me recordo de algumas. Tá bom. Eu vou mandar aqui para você. Para você não, para seu tio. Agora, bem, então essa aqui é bem importante também, a regra 3. Potência de potência multiplicam-se as potências, é assim que a gente fala. Você tem que gravar, porque isso aqui é tipo uma música grudenta, vai grudar na tua cabeça e não vai mais esquecer, entendeu? Potência de potência multiplicam-se as potências. Sendo assim, se você ver uma potência elevada a um outro número, você pode simplesmente multiplicar esses expoentes, né? Aham. Isso. Quando você tem multiplicação de números elevados ao mesmo cara, você pode elevar os dois separadamente multiplicado. Só que isso aqui, Sofia, só funciona quando é multiplicação, tá bom? O que Aham. que acontece? Tem aluno que pensa que vai funcionar na soma também. Não funciona na soma. Só funciona essa regra na multiplicação. Então, se você ver uma soma, você não pode utilizar essa regra, beleza? Beleza. Beleza. Muito bem, um monte de papo aqui, mas ó, de boa. Base igual, soma o expoente. A questão é, eu tenho que fazer isso sempre, professor? Não, você não vai fazer isso sempre. Você só vai fazer isso quando for apropriado. É uma ferramenta, você usa ela quando é apropriado, por exemplo. Uma chave de fenda é mais apropriado para apertar parafuso do que uma faca. Então, você até pode usar a faca, mas não é melhor usar a chave de fenda? Então, tem situações que a chave de fenda é melhor. Né? Para comer é melhor uma faca. O que eu quero dizer, vai ter situações que às vezes é melhor você deixar dessa forma,
achar quem é 7 ao quadrado, achar quem é 7 ao cubo, e tendo esses números fazer a multiplicação. E vai ter outras vezes que é melhor você somar os expoentes. Isso vai depender se dá para simplificar, se o enunciado da conta te deu alguma das respostas, entendeu? Depende da situação. Uhum. O importante é você saber que dá para usar. Beleza. Daí, ó, aqui, ó, por exemplo, potência de potência multiplica essas potências. Então, 4 vezes 3, 12. Uhum. Dois carinhas multiplicados dentro de um parênteses que estava elevado ao cubo. Você pode elevar os dois ao cubo. Aí fica desse jeito, porque 2 ao cubo é 8. Uhum. Tá bom, parece que você tá bem nesse assunto, então eu vou para os exercícios. Agora eu tenho uma lista maravilhosa, eu adoro fazer essa aula com os meus alunos, porque eu tenho essa lista maravilhosa que eu vou perguntar para você qual dessas questões aqui da 2 você quer que eu faça. Você pode dizer 3, e eu vou te cobrar 3 também para você fazer. Ah, é pra falar? Pode falar. Pode ser então a R, Uhum, a K e uhum. a S. R, K e S. Você é bem bolado, hein? Pegou umas barras pesadas, hein? Você barra pesada também contigo, hein? R, K e S, beleza. Tudo coisa com fração, com número negativo. Beleza. Logo depois que eu terminar isso aqui, eu vou te pedir para fazer uma outra, então já tenha um caderno aí, um lápis, alguma coisa do gênero, tá bom? Tá bom. Então tá, vamos começar pela R. O que que temos aqui na R, né? Temos este menos ali. Daí, se você lembrar daquilo que eu te mostrei logo no começo, pode inverter. Aham. E tem o 2 ali. Agora você pode, por exemplo, né? Já que eu tô com o meu negócio de copiar e colar aqui, isso, copiei e colei. E a gente sabe, né, da escola, que quando a gente está multiplicando frações, o de cima é com o de cima, o de baixo é com o de baixo. Concorda comigo? Isso. 2 vezes 2, 4, 5 vezes 5, 25. E o sinal, hein? Quem que é o sinal? Me diz. Menos com menos dá o quê? Mas. Exato, menos com menos dá mais. Outra coisa que os professores cansam de repetir. E os alunos cansam de errar. Beleza, vamos fazer a próxima. Ó, aqui, mesmo esquema. Eu posso, olha só, novamente aquele papo das ferramentas. Eu posso ficar multiplicando cada um deles, certo? Certo. Tá errado. Vai ser 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 sobre 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Ou eu posso ser criativo. Como você mesma me falou, você sabe que quando o expoente é par, fica positivo. Então você já sabe que esse número vai ficar positivo, certo? Uhum. Por propriedade, que eu te mostrei agora há pouco, esse 4 pode ir em cima do 2 e pode ir em cima do 3. E aí, quanto que é 2 elevado a 4? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 é 16. Aham. E quanto é 3 elevado a 4? 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, né? Olha só que legal que é. Bem, isso é 9, isso é 9. Então dá 81, não é mesmo? Aham. Isso. Eu sou bem travada em multiplicação. Eu não gravei a tabuada até hoje. Sério? Sério. Ah, isso aí é uma coisa tensa. É. Porque a tabuada é tipo assim, tipo eu, tudo bem, né? Eu tô nem aí. Eu quero que você aprenda comigo e tal, mas o teu professor lá na escola, ele vai ficar muito pistola se tu chegar e falar não sei a tabuada. É. Ele vai ficar muito brabo, porque ele espera que vocês saibam e espera que possa passar as outras matérias que vão usar a tabuada como se fosse tipo um feijão com arroz, assim. Porque o Uhum. difícil não é tu fazer uma multiplicação, não é tu saber a tabuada e por aí vai. O difícil é tu fazer as interpretações. No ensino médio é isso, entendeu? O problema é a Aham. interpretação. Então, então é isso aí. Anyway, vamos para a próxima. Se você tiver qualquer dúvida no que eu falar, você fala, hein? Tá bom. Mas até agora eu não tive nenhuma dúvida, não. Tá bom. Então, vamos continuar aqui. De novo, eu posso girar aqui e ao cubo.
Então, 5 ao cubo é 5 vezes 5 vezes 5, 125. 2 ao cubo, 2 vezes 2 vezes 2 é 8. Uhum. Então é isso aí, minha amiga. Ó, eu vou deixar as contas aparecendo aqui para você. E agora eu vou te cobrar 3. Só que eu vou te cobrar do meu jeito. Porque o meu Tá bom. jeito é o jeito melhor do Brasil. O negócio é assim, eu não tô brincando, não. Depois você vê lá. Eu sou o teacher número 1 da parada. O negócio é o seguinte, ó. Eu vou te passar, eu vou te pedir 3 contas parecidas, mais ou menos. E daí você. Opa, a K você já fez. Falei que ia ser tão parecido. Quase igual, mas não vamos fazer a K, não. Vou fazer a J. E o que eu quero dizer com isso? Você vai tentar fazer sozinha no primeiro momento, tá? Sem minha ajuda. Vou deixar tu fazendo assim por uns 3 minutinhos sozinha. Tá bom. Sem problema com errar nem nada, mas tenta fazer baseado no que eu fiz ali. Por isso eu vou deixar aparecendo, tá? Uhum. Para que, bem, você sinta dificuldade, porque tudo que eu faço aqui, eu faço sabendo, né? Tipo, é desde eu nascer. Então eu sempre vou pelo caminho certo, sacou? Portanto, eu não vou errar. Mas vocês têm que perceber o caminho errado, né? Vocês têm que saber lidar quando vocês for pelo caminho errado. E eu só vou saber o que tu não sabe se tu me mostrar. É que nem o Sócrates dizia, só sei que nada sei, né? Significa que a gente só começa a aprender quando a gente percebe o que não sabe. É isso que significa essa frase. Então você tem que perceber o que você não sabe primeiro e eu também para poder te ajudar, entendeu? Aham. Pode crer. Então eu vou no banheiro rapidinho. Quando eu voltar, você me conta o que você conseguiu fazer, o que não conseguiu, etc, tá? Tá bom. Pode utilizar os exemplos, as coisas que eu mandei pro seu tio e é isso aí, já volto. Beleza.
Então, senhorita Sofia, chegaste a alguma resposta? Oi, eu cheguei sim. E também, o que que eu queria Você falar? Calma, calma. estou com. Eu, ah, eu, eu perguntei pro meu pai como que eu mandaria a revisão, e ele falou que eu posso mandar por e-mail. Você me passa seu e-mail pra eu mandar por e-mail? Você acha? Claro, pode Tá? ser. Deixa eu escrever aqui no chat. E aí, quais foram as respostinhas? Então, eu não sei se tá certo não, né? Mas Problemas. a J deu 8/18 negativo. Mais confiança, menina. 8/18? Não? Não, né? 8/18 tá meio estranho. Ah, Mas só a parte do fato de ser positiva, porque era para ser negativo, você mesmo me falou, né? mas é negativo. É, Eu você coloquei falou. negativo. Ah, então tá bom, então tá certo. É 8 em cima mesmo, porque é 2 vezes 2 vezes 2. Mas embaixo Aham. não é 18, né? Porque é 3 Não. vezes 3 vezes 3. Ah, tá. E 3 vezes 3 vezes 3 não é 18, é 27. Ah, tá. Bem que eu vi que tava errado. Eu Que bom. pensei, mas aí. O importante é perceber que alguma coisa não cheira bem. Vamos para a T. E aí, o que tu pensaste na T? 4/25? 4/25? 4? Não. Ah, 2. Uai. É 2 vezes 2 vezes 2, né? Que é 8. O É? mesmo 8 que aparece aqui vai aparecer aqui, né? Ah, é um 3. Eu anotei 2. Perdão. É isso mesmo. Se É fosse porque 2, estaria eu certo. anotei 2 em cima e não Certo. 3. Bem, primeiro, vamos lá, né? Vai ser negativo porque o carinha aqui é ímpar. Aham. O 5 vai para cima porque o carinha é negativo. 5 ao cubo, 125. Dividido por 2 ao cubo, que é 8. Aham. Eu anotei errado. Perdão. Sem problemas. Não precisa se desculpar. E na última, qual que é a resposta? 12/8 negativo. Quanto? 12/8. 12? 12, não? De Por onde que, você tirou? por que que eu tirei 12? Onde é que eu tirei 12? Mas acho que você foi meio longe aí pra esse 12. Nossa, porque 5 vezes 5 Não, calma aí. Por que que eu anotei isso? Não, pera aí. Uai, É só 2 porque elevado a 2 que é 4. fica 5/2 negativo elevado ao cubo, né? Não, Tipo, é 2. Aqui trocando. você trocou as bolas aqui, ó, porque aqui é 2, né? Ai, meu Então, Deus. então, de toda forma tá errado, porque 2 ao cubo não é 12. Pois é. Mas inverte, né? Então vai ficar 2 ao quadrado, que é 4, 5 ao quadrado, que é 25, beleza? Aham, Viu como a hora que eu tô explicando ali parece tudo muito óbvio, mas a gente pega para fazer, dói um pouco? pois é. Sem problemas. Por isso que você vai fazer mais uma só para fortalecer aí no rolê. Deixa eu colocar aqui, tá? Para você fazer, só para finalizar, tá bom? Dessa Uhum. vez não vai errar, vamos com atenção. Então, menos 3 quintos elevado a menos 2. Então, olha bem os exemplos que eu fiz, né? Preste atenção no que você errou e tente chegar na resposta. Ah, chegou o seu e-mail, Sofia. Isso aqui é a tal da matemática IF, que é um É, monte de coisa aí de geometria, né, não? a matemática FGB também teve revisão, só que a professora não postou. Aí, no caso, não tem como eu te mandar. Não se preocupe. Só que, assim, normalmente, pra falar a verdade, normalmente a revisão dessas professoras, na verdade, dessa professora, nunca corresponde muito com a prova. A Sei revisão como dela é. é sempre mais fácil do que a prova. A prova tá sempre mais difícil. Revisar então, né?
Bem, quando chegares na resposta aí, a gente finaliza de potência por hoje, né? De álgebra por hoje, daí nós podemos ir para o outro assuntinho aí de geometria, tá? Deu 25/9? 25/9. Vamos ver. Bem, o 5 vai para cima, o sinal fica positivo. 5 ao quadrado, 25, sobre 3 ao quadrado, que é 9. Perfeito, agora sim. Show, parabéns. Você conseguiu aprender, então, isso aí. Espero ter te ajudado nesse assunto. Agora Aham. vamos para o outro. Deixa eu pegar aqui a primeira. Vamos tentar fazer todas. Eu acho meio impossível, né? Mas. É, tá. É pra eu tentar fazer? Com E aí eu te certeza. falo a resposta? Se tu não tens ideia, tu pode me perguntar qualquer coisa. Tá bom. Tá, eu não tenho ideia. O que que é um poliedro convexo? Um poliedro convexo? É. Bem, o que é um poliedro, né? Começa aí. Um poliedro é um cara 3D. Isso aqui, por exemplo, é um poliedro. E um poliedro convexo é um poliedro, ou seja, um objeto 3D, né? Que não tem buracos. Por exemplo, se tivesse sei lá, um buraco aqui, não seria convexo, sacou? Eu não sou um bom artista, né? Mas isso aqui, tu entende? É tipo um buraquinho no meio do negócio, né? Aham. Isso aí seria convexo. Não convexo, desculpa. Quando tem buraco é não convexo. Mas um buraco é uma coisa tão genérica, professor. A matemática da coisa é o seguinte: você não pode passar uma reta no meio do seu poliedro que saia e volte para ele, entendeu? Um poliedro com buracos, uma reta pode entrar, sair e entrar de novo no poliedro. A gente não quer isso. Se a gente quer um poliedro convexo, isso não vai acontecer, tá bom? Uhum. Então, de modo geral, os poliedros convexos são esses que são os mais comuns, né? Pirâmide, prismas, coisas assim, tá? Tá. O número de arestas excede o número de vértices em 6 unidades. Isso aí provavelmente você vai utilizar a equação de Euler lá, lembra dela? Hum. Não. É. A equação de Euler é uma equação que envolve o número de arestas, o número de vértices e o número de faces. Equação de Euler. É Euler que fala, tá? É Euler. Ah. Então, quem é V? Número de vértices. Quem é A? Número de arestas. O que é um vértice? Vértice é um pontinho. Um pontinho que limita aqui o seu poliedro. O que é uma aresta? Uma aresta é uma reta, né? Que também define seu poliedro. Isso aqui é uma aresta, isso aqui também é uma aresta. Beleza? Uhum. E F é face. Face é a quantidade de lados, né? Por exemplo, um cubo, ou para esse aqui que eu desenhei, que é um paralelepípedo, nós temos 6 faces. Tem uma aqui, outra aqui em cima, outra lá atrás, uma embaixo, não é mesmo? 6 faces. Aham. Então ele quer saber o seguinte: num poliedro convexo, que é um poliedro normal, que respeita a equação de Euler, o número de arestas excede o número de vértices em 6 unidades, ou seja, você tem um determinado número de vértices, certo? Certo. E o número de arestas vai ser o mesmo número de vértices mais 6. Para interpretar o português dessa frase. Não é exatamente isso que eu falei? Que o número de arestas será a quantidade de vértices mais 6? Aham. Excede seria A mais. a, a mais. Ah, tá.
Sacou a ideia? Aham. Tá bom. Ah, bem, o negócio é o seguinte. O número de arestas excede o número de vértices em 6 unidades. Então, eu não sei qual é o número de vértices. Eu vou colocar V de vértice. Eu não sei qual é o número de arestas. Mas eu sei que o número de arestas, esse menos A aqui, vai ser o número de vértices mais 6. Concorda comigo? Aham. Não é o que está escrito aqui? O número de excede o número em 6 unidades. E quem é F? O F é o que eu estou procurando. O número de faces. E de acordo com a equação de Euler, tudo isso é igual a 2. Note que eu só substituí o A pela relação que ele falou aqui, né? Aham. Pelo que ele de fato é, que é o número de vértices, que é o V mais 6. Agora virou uma continha lá do sexto ano. V menos 6 mais F igual a 2. Quanto que é V menos V? Zero. Justamente. Ah, que incrível. Sacou a ideia? Daí agora a gente passa o menos 6 para outro lado, ele vai para outro lado mais 6, isso vai dar 8, né? Uhum. Pronto, descobrimos o número de faces. Eu nem preciso saber qual é a quantidade de vértices, qual é a quantidade de arestas. Eu só preciso utilizar a equação. Os elementos vão desaparecendo sozinhos, não é mesmo? O V Aham. desapareceu, o A desapareceu e olha só que mágico, encontrei o valor do F. Beleza? Beleza. Entendeu? Aham. Mesmo? Sim, sim. Então você vai fazer sozinha. Agora você vai fazer essa questão sozinha, tá bom? Vou até apagar aqui para você não saber. Essa mesma? É essa mesmo. Quando você Mas eu chegar já na. copiei sua resolução. Vira a página e tenta sozinha pensando na tua cabeça agora, tá bom? Pode me perguntar qualquer coisa, não precisa ter vergonha. Tá bom. Beleza. Calma aí. O 6 ele fica negativo quando você corta os dois V's do vértice. Negativo, na realidade, o que vai acontecer é que, como é menos A, o menos fora do parênteses vai deixar todo mundo dentro do parênteses negativo. Aham. Que parênteses, professor? Você tá louco? A gente tem que substituir o A por um parênteses envolvendo o vértice, lembra? Aham. Aí eu coloquei o 6 negativo. Mas aí ele. Aí ficou menos 6 mais F igual a 2. Aí eu Isso. passaria o 6 pra Do lá, outro só lado, que vai ficar positivo. positivo. Perfeito. Tá. Dur. Aí 8 é. Isso aí, menina. F Muito igual bem. a 8. Parabéns, minha amiguinha. Vamos para a próxima. Deixa eu pegar aqui. Ah, é que tá no e-mail. Deixa eu pegar lá de novo. Meu Deus. Um enunciado meio longo aí. Sabe, geometria, ô, Sofia, você tem que desenhar, cara. Não adianta se tentar fazer as questões sem desenhar. Essa aqui de fórmula de Euler até deu. As outras aí não vai dar, não. Aham. O cachorro entrou na casa. Dá uma lida aí, deixa eu ver se ele entrou. Tá.
Oi, desculpa. O cachorro tinha entrado lá no quarto do dono dele. Ah, não, tudo bem. Quanto que... Conseguiu pensar em alguma coisa? Fez um desenho? Então, mais ou menos. Porque nossa, eu esqueci o que que é essas coisas, tipo pentágono, hexágono. Pentágono Pentágonos é que são... são. Pensa no Brasil. O Brasil não é penta, então ele ganhou 5 vezes a Copa do Mundo, né? Ah, verdade. Só lembrar disso. X6, né? É que C6, ele quer Mas- sexo. Isso aí. Então, uma bola de futebol é composta de 12 peças pentagonais. Bem, aqui eu tenho um pentágono. Né? Isso aqui parece ter um negocinho da bola, né? Uhum. E 20 peças hexagonais. E vai conectando, conectando, vai virar uma bola, né? Tipo aquelas bolas da época do Pelé, que hoje em dia já não é mais assim. Suponha que para cada. Suponha que para o processo de costura de uma bola sejam gastos 17 centímetros de linha para cada aresta da bola. Ô, louco. Quantos metros de linha serão necessários para costurar inteiramente 16 bolas com as características descritas? Talvez nem eu saiba fazer isso. Ah, mas se a bola ela é composta de 12 peças pentagonais e 20 peças hexagonais com todas as arestas de mesmo comprimento, e as bolas, elas meio que. Bem, o próximo bicho, né? Eu não sei qual é, se é um pentágono, se não é, mas eu sei que ele vem conectado aqui, né? Aham. Então, apesar de ter lados, os lados eles Nossa, verdade. se compartilham, sacou? É verdade. E daí complica, né? Porque eu vou saber como é que se compartilha, quem que encaixa em quem. É difícil essa questão. Uhum. Poxa, teu professor pegou pesado aqui. Se a tua escola coloca a questão desse nível na prova, dá pra entender porque você tá mal, tá? Até eu tô com dificuldade de pensar o que fazer aqui. Uhum. Agora, eu vejo que tem respostas em escalas bem distintas aqui. Por exemplo, eu não sei se é muito ou pouco, mas se for pouco, só vale essas duas. Se for muito, metro, né? Vai valer essas três. Então, pelo menos tu já tem um norte para o chute, né? Dá para chutar bem aí a questão. Aham. Literalmente, já que é uma bola. Bem, cara, complicou porque eu não sei quantas se encaixam, né? Não sei quantas se encaixam. Sejam 17 linhas para cada aresta da bola. Se eu fosse pensar em fazer 12 mais 20, dá 22, dá 32. 32 vezes 17 dá quanto, né? Só para ter uma coisa assim meio aproximada, né? Claro que eu estou errado, porque eu não estou calculando o fato delas se conectarem. Mas só de pensar que são 12 mais 20, né? Então é 32 Uhum. vezes 17 vezes 16. Então é um pouco a mais do que o total. Agora, se fosse para fazer uma conta dessa na prova, você não pode usar calculadora na prova, né? Aham. Se você não pode usar calculadora na prova, você provavelmente faria aquela conta estilo bem quarta série, né, cara? Assim. É. Isso não se faz. Quem te ensinou isso foi uma pedagoga que não gosta de matemática, né? As moças lá no começo da escola, elas gostam de ensinar matemática. Daí, elas ensinam desse jeito que é para nivelar a turma por baixo, assim, para todo mundo conseguir aprender. Você, como vai fazer vestibular e tudo mais, tem que ter umas técnicas avançadas. Uma técnica avançada que eu posso te ensinar aqui é o seguinte. Vamos pensar nessa multiplicação aqui primeiro, 32 vezes 17. Você não concorda comigo que 32 é 30 mais 2? Uhum. E 17 não é 10 mais 7? Sim. Agora você pode fazer o chuveirinho. Lembra do chuveirinho? Aham. 30 vezes 10 é 300, óbvio. 30 vezes 7, bem, eu sei que 3 vezes 7 é 21. Então vai dar 210. 21 com zero do lado. Aham. 2 vezes 10 é 20, né? Tem muita conversa. E 2 vezes 7 também tem conversa porque é tabuada, né? Tabuada tem que saber. Hoje. E agora é somar, né? Se tu somar aqui vai dar 510, 530, 544. Ou seja, eu fiz a conta lá sem ser daquele jeito infantiloide lá. Nossa, ficou bem mais fácil. É, se você sabe fazer o chuveirinho, até treina, né, o chuveirinho. Isso é bom.
E agora é fazer 544 vezes 16 pelo mesmo esquema, né? Que vai dar centímetro pra caramba. Fazendo calculadora aqui. E agora tem que dividir por 100. O que aconteceu é que deu 87 metros. Né? Lembrando que isso aqui tem centímetros, né? Tudo é centímetro. Uhum. E essa conta aqui vai dar 8 mil e pouco, que quando eu divido por 100 dá 87 metros, tá? Tá. Mas, lembra comigo, né? Eu tô levando em conta que seria polígonos aqui separados um do outro, que não é o caso. Eu simplesmente somei as peças e pronto. E eu vi que mesmo dessa forma, deu 87. Mesmo de uma forma que eu tô contando muito a mais. Então, com certeza, não é 306, não é 200 mil trembles aqui, e também não é esse aqui. Vai ser uma dessas duas, certo? Aham. Já dava pra, já facilita a vida, né? Vai dizer. Aham. Já estaria com 50% de chance de chutar certo e chutar errado. E vai ter que ficar assim porque eu não sei fazer. Tá bom? Essa aí eu vou ter que te ficar devendo que eu não sei como é que faz. Tenho gabarito Ah, depois tu vê o aqui. gabarito. Eu não quero saber. Eu vou pensar depois e a hora que surgir eu digo pro seu tio aí, beleza? Tá bom. Beleza. Então deixa eu salvar aqui. Muito bem. Um poliedro convexo. Uhum. Com 32 vértices, possui apenas faces triangulares. O número de arestas desse poliedro é, bem, me parece que nessa conta aí tem que utilizar novamente a lei de Euler lá, que é vértice menos aresta mais face igual a 2, lembra? Aham. É isso aí. Mas você não vai conseguir muita coisa se não fazer um desenho. Então, pô, 32 vértices é tudo faces triangulares? Não consigo nem imaginar como é que fica essa desgraça aí. É uma coisa tão feia, né? Como é que tu vai desenhar 32 vértices? Que me parece que não tem como desenhar, né? A gente quer desenhar, mas não consegue. Mas pelo menos tem que É. tentar, né? Eu tentei aqui, meu Deus, como é que eu vou desenhar 32 vértices? Não dá, não dá. Mas a gente então sabe que existe essa equação que pode nos dar a resposta, certo? Se eu souber a quantidade de faces e vértices, eu sei qual é a quantidade de arestas. Eu simplesmente isolei a aresta aqui, ok? Aham. Será que tu, dando uma lida no enunciado e tal, consegue perceber? Dá uma pensada. Tenta dar uma olhada no livro, no caderno, alguma coisa que o professor passou desse assunto. Nossa, realmente 32 vértices é muita coisa. Não dá pra desenhar, né? Pois é. Então não é pra desenhar, é só pra usar essa equação. A questão é quantos vértices e quantas faces, né? Vértice a gente já tem, 32, não é mesmo? Aham. Aí ficou A igual a 32 mais F menos 2. F tem ou não? Pois é. A gente não tem, né, a quantidade de faces. A gente só sabe que as faces são triangulares. Tem Mas, como, tem como fazer, porque, tipo, você sabe que um triângulo tem 3 vértices e aí vértices. você Ah, garota esperta, isso mesmo. Se é tudo triângulo, né? O problema é o seguinte. Vamos pensar, né? Aqui nós temos um vértice aqui em cima. Aqui tem outra face triangular. Então tu repara que para tu criar uma outra face, tu criou só mais um vértice. Então tu tem duas Aham. faces, mas
com 4 vértices só. Esse é o problema. Sim, verdade. Então, pô, é outra equação aí que talvez teu professor passou e eu não tô lembrando neste exato instante, tá? Mas de toda forma, provavelmente tem a ver com ser, então, como a gente só cria, a cada vértice que a gente coloca, a gente cria uma nova face, a gente tem 31 faces, então. Não, peraí, é 32? 32 menos 3. Não, peraí, deixa eu pensar aqui. Com 3 tu criou 1. Com 4 tu criou 2. Com 5 tu criou 3. Com 6 tu criou 4. Então é 2 a mais que a quantidade de vértices. Por essa lógica. Então tu vai ter 28 faces. Aham. 28 faces. Pela essa lógica, entendeu? De sempre ter 2 vértices a mais do que a quantidade de faces. Né? Porque se eu crio outro aqui, o que vai acontecer? Mais uma face, mas eu tive que criar um vértice só. Então é sempre 2 a mais. São 28 faces. Então eu acho que a quantidade de arestas vai ser a quantidade de vértices, que é 32, mais 28, menos 2. Então isso vai ficar 60 menos 2, 58. E não tem essa opção, que droga. Ah, Bem, vou ficar te devendo essa também, tá? Eita. É que eu não pensei que ia cair isso hoje na aula. Você não tinha pegado o ah, material com isso, tá? Desculpa. Por isso que você tem que enviar com antecedência. pois é. Que às vezes é assim, um detalhe específico que eu não lembro, entendeu? Aham. Aí fica ruim. Mas pelo menos tu sabe que tu vai ter que usar bastante essa fórmula de Euler, né? Sim, eu nem sabia isso antes. Pois é, essa fórmula aí tu usa ela pra tudo que tu não conseguir desenhar. Tudinho. Beleza? Aham. Bem, eu acho que por hoje é isso, tá? Infelizmente não dá pra te ajudar mais porque não tem tempo, né? Mas Aham. recomendo que você estude esses negócios com a fórmula de Euler do ladinho, beleza? Beleza. Então tá bom, espero ter ajudado e precisando é só chamar, tá bom? Mas me manda as coisas com antecedência. Tá bom. Tchau, tchau, valeu, Sofia! Tchau.